Meu marido viajou escondido com minha irmã, mas quando eles voltaram de viagem, se depararam com um velório e se arrependeram profundamente. Seja bem-vindo ao canal Histórias Memoráveis. Se você gostar dessa história, se inscreve no canal e ativa o sininho. Assim você será avisado sempre que postarmos uma nova história. Curta, comenta e compartilha. Meu nome é Larissa. Sou uma dona de casa de 30 anos. Meu marido, Fernando, tem 34 anos e trabalha regularmente em um escritório. Temos uma linda garotinha chamada Olivia. Estamos casados há 8 anos. Nossa filha de 6 anos é tão fofa. Tenho uma irmã mais velha, se chama Marcela, que é 2 anos mais velha do que eu e recentemente completou 32 anos. Ela se divorciou devido a conflitos de personalidade e agora é mãe solteira. Seu filho Nathan tem apenas 4 anos. Um dia tínhamos planejado uma ida ao zoológico. Porém eu, infelizmente, peguei um resfriado e tive que ficar na cama. Fernando decidiu tirar um dia de folga do trabalho e ir ao zoológico. Eu não queria decepcionar as crianças, então foram apenas meu marido e minha irmã com eles, e sendo parentes, não deveria acontecer nada entre eles. O passeio correu bem, as crianças ficaram felizes. Alguns dias depois, estava andando pela rua comercial, voltando do supermercado para casa, quando vi Fernando e Marcela em um café. Fiquei intrigada sobre por que eles estavam juntos, mas eu tinha que pegar Olivia na creche logo e então fui para casa sem pensar muito no assunto. Quando Fernando chegou em casa naquela noite, perguntei a ele e a resposta foi indiferente. Nos encontramos e então começou a chover. Acabamos entrando no café para nos proteger da chuva. E eu acreditei nele. Porém, daquele dia em diante, ele começou a chegar mais tarde em casa e com muita frequência. Ele começou a pedir mais dinheiro porque dizia que não era suficiente. Ele também começou a sair mais nos dias de folga, quando Marcela aparecia. O relacionamento deles parecia mais íntimo do que antes. Aquela série de eventos suspeitos e eu não conseguia acreditar, mas ainda confiava nele. Fernando adorava nossa filha. Como sempre, ainda tínhamos um bom relacionamento. Porém, parece que fui a única que achou que estava tudo bem. Então aconteceu um incidente que me fez perceber isso. Um dia, como sempre, Marcela veio até nossa casa. Um amigo me convidou para uma viagem. Você se importaria de cuidar de Nathan por cerca de uma semana? Uma semana inteira? Respondi. É o Havaí e não posso perder. Por favor, não tenho conseguido tirar férias recentemente. Vou trazer lembranças. Por favor, ela implorou persistentemente. Na verdade, pensei em como Marcela passou por momentos difíceis desde o divórcio e meus pais e eu sempre a ajudamos. Mas criar um filho sozinha, sem dúvidas, é difícil. Então eu concordei. À medida que o dia da viagem ao Havaí se aproximava, certa noite Fernando me disse: estarei fora da cidade por alguns dias, em uma viagem de negócios. Disse que viajaria para várias regiões, então levaria alguns dias. Eu pensei que seria difícil, mas quando ouvi a data de partida, fiquei surpresa. Era o mesmo dia da viagem de Marcela ao Havaí. Isso era apenas uma coincidência? Era apenas uma coincidência que a viagem da minha irmã e a de negócios do meu marido fossem no mesmo dia? Era uma coincidência que Fernando estivesse passando mais tempo olhando para seu celular? Era apenas minha imaginação que parecia que ele estava agindo diferente, tentando esconder seu telefone e coisas de mim? Tinha sido minha imaginação que quando Marcela apareceu em nossa casa, eles tocaram as mãos e ficaram muito próximos? Tudo começou a parecer suspeito, e então chegou o dia da viagem. De manhã cedo, Marcela veio com Nathan. No momento em que peguei a mão de Nathan, percebi que algo estava errado. Sua mão estava mais quente que o normal, e quando peguei seu corpo, também estava quente. Não precisei de termômetro para saber que ele estava com febre alta. Marcela, Nathan não está com febre?
Sim, ele está com febre desde ontem e não diminuiu. Então não podemos demorar, temos que levá-lo a um hospital. Claro que a saúde do seu filho é prioridade, não a viagem. Então minha irmã disse algo que me revoltou. Ok, então deixarei isso com você. O quê? Respondi. É isso, estou dizendo, estou deixando Natan com você. Você não pode estar deixando para trás uma criança com febre, seu filho. Não tenho escolha, ela disse. Já planejamos essa viagem há algum tempo. É ridículo pagar uma taxa de cancelamento. Marcela, não se trata de dinheiro, certo? O bem-estar de Natan não é o mais importante para você? Claro que é importante, mas ele já está aqui com você, Larissa. Não estou preocupada. Por favor, cuide bem dele. Espere, não vai, irmã. Apesar dos meus apelos, ela foi embora. Eu não pude acreditar. Logo ele estava com febre mais alta e sua condição acabou piorando. Acho que o estresse de se movimentar, então rapidamente coloquei ele na cama e uma toalha fria e úmida em sua testa, enquanto preparava uma compressa de gelo no freezer. Meu marido acordou e eu disse: parece que Natan está com febre. Minha irmã é horrível. Ela deixou o Natan assim para poder viajar. Ela já planejava essa viagem há muito tempo e agora é tarde demais para cancelar. Você também pensa assim? Pobre Natan. Se você está tão preocupada, então cuide dele, disse meu marido. Querido, você pode fazer algo sobre sua viagem de negócios? Se Natan tiver uma doença contagiosa, ele poderá transmitir a Olivia. Eu cuidarei de Natan, mas preciso que você cuide de Olivia. Achei que meu marido, que adora a nossa filha, concordaria sem relutância, pois o trabalho dele é importante, mas certamente nossa filha ainda mais. Mas minha esperança foi frustrada. O quê? Isso é impossível. Se você está preocupada, por que não deixa ela com seus pais? Isso não vai funcionar. Meus pais estão ocupados com seus trabalhos e seus pais moram muito longe para deixá-la a esta hora. Fernando tentou me tranquilizar. Disse: tudo ficará bem se o deixarmos descansar. Não se preocupe. Por favor, não seja tão casual sobre isso. Ele está com febre alta. Tem algo errado com ele, sim. O que você quer que eu faça? Não posso mudar meus planos. Tenho que ir agora. Tchau. E com isso ele saiu apressadamente. Deixada sozinha, liguei imediatamente para meus pais. Eles não podiam acreditar e não podiam tirar folga de seus compromissos do trabalho, mas concordaram em sair mais cedo e buscar Olivia para mim. Fiquei aliviada quando minha mãe disse isso, porém até ela chegar à minha casa, terei que manter minha filha trancada no quarto dela. Sinto muito por ela, mas não posso evitar. Enquanto isso, há a condição de Natan, que parece piorar. Ele começou a tossir além da febre. À tarde, chegou minha mãe, que saiu mais cedo do trabalho. Entreguei minha filha para ela e fui direto para a clínica com o Natan. Com o movimento do carro, Natan pareceu estar ainda mais desconfortável, o que era difícil de presenciar. O médico disse que era apenas um resfriado comum e receitou um remédio para a febre. Ele nos pediu para observar e chamar uma ambulância se a febre subisse ou se ele parecesse delirar. Sinto muito, mãe, por ter que deixar a Olivia com você. Não se preocupe com isso. O mais importante agora é cuidar do Natan. Para meus pais, ele é tão precioso quanto Olivia. E do outro lado da linha pude ouvir a voz preocupada de minha mãe. Depois de desligar com a minha mãe, decidi ligar para o escritório do meu marido. Eu queria descobrir onde ele estava hospedado em sua viagem de negócios. Só que a resposta que recebi foi que ele estava em férias remuneradas. Suspirei, levantando minha voz para os céus, como se estivesse fazendo um apelo. Uma suspeita temida estava começando a se consolidar. Abri o computador do meu marido e eu nunca tinha examinado ele antes, mas numa rápida varredura em seu histórico de pesquisa, revelou o seu destino: Havaí. Tanto as passagens aéreas quanto as reservas do hotel foram organizadas por ele. Reconhecia o nome do hotel e era o mesmo lugar que minha irmã havia mencionado. Minha irmã e meu marido estavam no Havaí, ao mesmo tempo, hospedados no mesmo hotel.
Tal coincidência parecia quase impossível. O simples fato de meu marido estar no Havaí, tirando licença remunerada, enquanto alegava estar em viagens de negócios, já era uma situação alarmante. Curiosa, olhei para meu celular. Eu estava verificando as postagens da minha irmã nas redes sociais. Não houve novas postagens, mas olhando para suas postagens recentes, embora não claramente visível, percebi que ela estava frequentemente com alguém. Um vislumbre de roupas que consegui ver era muito familiar. O que transformou a minha suspeita em certeza foi uma foto onde era visível o relógio de pulso do meu marido, com quem ele sempre estava. Era um relógio que eu mesma dei a ele. Embora não fosse caro, era de uma fabricante menor. Daí o design exclusivo. Quais as chances de que outro homem vestido como meu marido e usando o mesmo relógio aparecesse? Eram nulas. A foto da minha irmã parecia infinitamente pequena, e então encontrei a evidência conclusiva. Uma foto que mostrava o reflexo da minha irmã no vidro. Na borda daquela foto, também refletida no vidro, estava outra pessoa. Inegavelmente era meu marido. Minha irmã, felizmente ignorante, deve ter postado a foto sem perceber o reflexo do meu marido no vidro. Com as mãos tremendo, salvei todas as fotos. Não havia erro nisso. Minha irmã e meu marido estavam tendo um caso, estavam juntos. Senti que tudo o que construí com meu marido estava desmoronando de uma vez. Tentei ligar para eles várias vezes, mas logo uma mensagem do correio de voz começou a tocar. Parecia que eles haviam desligado os telefones. A febre de Nathan ainda não havia passado. Vendo seu rosto angustiado, a raiva começou a crescer dentro de mim. Apesar do sofrimento de seu filho pequeno, apesar de eu estar em uma situação tão difícil neste momento, minha irmã e meu marido provavelmente estavam rindo, aproveitando suas férias no Havaí. Que poderia ser pior? Eu estava tremendo de raiva. Eu me perguntei o que fazer, mas isso poderia esperar. Primeiro eu precisava que Nathan se recuperasse, mas a febre dele não mostrava sinais de diminuir. Na verdade, parecia estar aumentando. Fiquei chocada quando medi sua temperatura e estava em 30 graus. Crianças tendem a ter febre alta. Eu já havia experimentado uma febre de muitos graus, mas nunca tão alta assim. Por que o remédio para febre não está funcionando? Logo estava completamente esgotado. Parecia doloroso para ele, até mesmo se mover. O que devo fazer? Lutei muito para suprimir o pânico que ameaçava tomar conta de mim. Preciso chamar uma ambulância. Pensei naquele momento com o meu celular na mão. Mamãe, murmurou em voz baixa. Seu rosto se contorceu de dor. Ele chamou por sua mãe, imperdoável. Eu nunca vou perdoá-los enquanto minha visão parecia ficar vermelha de raiva. A condição de Nathan piorou repentinamente. Uma semana se passou desde então. Ao contrário dos meus sentimentos de tristeza, hoje foi um dia lindo. Olhando fixamente para o céu, as lágrimas começaram a transbordar. Já perdi a conta de quantas vezes chorei. Mesmo assim, as minhas lágrimas não paravam. Eu podia sentir as mãos de Nathan em mim. Minha filha também estava chorando. Meus pais chorando incontrolavelmente. E sobre os convidados, todos absolutamente chorando. De repente, meu celular vibrou. Coloquei na minha mão e vi o nome da minha irmã na tela. Alô, Larissa? Faz muito tempo que não nos vemos. Acabei de voltar do Havaí. Acabei de desembarcar no aeroporto. Vou buscar o Nathan. Obrigada por cuidar dele. Parecia um telefonema de outro mundo. Murmurei para mim mesma. Ele foi para o céu. Uma lágrima que deveria ter parado, caiu. O que minha irmã do outro lado da linha não parecia entender era o que eu tinha dito. Ela apenas respondeu com uma pergunta sem noção. Que para o céu? Do que você está falando? Eu não entendo. Isso que estou dizendo. Ele foi para o céu enquanto você estava em sua viagem no Havaí. Hã? Não entendo o que você está dizendo. Você entenderá quando chegar aqui. O funeral acabou e estamos no crematório. O quê? Crematório? Quando contei a localização do crematório, ela desligou abruptamente o telefone.
Natan, Natan! Minha irmã, que acabara de sair do táxi, gritando, mudou drasticamente a sua expressão e começou a correr. Ela chamou o nome dele e olhou em volta, mas ele não estava em lugar nenhum. Onde ele está? Onde ele está? Eu não vejo ele aqui. Claro que ele não está. E o que você quer dizer? Eu lentamente apontei em uma direção, em caminhos do crematório. O crematório não emite fumaça, mas antes, é verdade, ele está sendo cremado agora. No dia em que você deixou Natan, a febre dele subiu muitos graus, de uma vez só. Meu Deus, o remédio que recebemos do pediatra não fazia efeito. Sua condição piorou rapidamente, tivemos que chamar uma ambulância. Em pânico, ela disse: Então isso significa que Natan está? Não quero responder a isso. Estamos no meio de um funeral. Dizendo isso, sem abrir bem os braços, apontando para o crematório. E o que isso significa? O que aconteceu com o Natan? Por que você está aqui? Alguém gritou no lugar da minha irmã sem palavras. Era o meu marido. Inacreditável. Meu marido com minha irmã. E o que importa agora? Claro que isso importa. Sem perceber, para a voz do meu marido, gritei de volta. Como vocês dois podem simplesmente abandonar sua família e embarcar em uma viagem secreta de amor? Além disso, ele estava com febre. Mesmo quando eu disse que precisava de ajuda, você me ignorou e seguiu viagem. Você está louca? Do que você está falando? Já sei de tudo, pois quando perguntei à sua empresa, eles disseram que você tinha tirado licença remunerada. Verifiquei seu computador e encontrei uma reserva para a viagem ao Havaí. Você estava no mesmo voo e ficou no mesmo hotel da minha irmã. Mostrando uma expressão assustada no rosto, meu marido perdeu as palavras sob meu olhar intimidador. Diga-me, Natan, ele morreu? Você tem a audácia de fazer tal pergunta agora? O que você acha que estamos fazendo aqui? Por que você acha que estou com um vestido simples e modesto diante de um crematório? Você não entende? Não, não, não! O grito da minha irmã dominou a cena. Enquanto minha irmã começou a chorar, olhei para ela com olhos frios. Você não tem o direito de chorar. Você abandonou seu filho para fazer uma viagem secreta com meu marido. Você é o pior tipo de pessoa que eu conheço. Marcela disse: Eu estava sozinha, eu estava tão sozinha. Então eu só o quê? Entrou em contato com o marido da sua irmã? O que você quer dizer? Eu não fiz nada errado, não. O verdadeiro vilão aqui é meu ex-marido, disse Marcela, o pai de Natan, que se recusou a levar o filho. E não só ele, a culpa também é dos nossos pais, que nunca me ajudam com a criança. E sua também, Larissa. Minha irmã me deixou com raiva por não assumir a responsabilidade. Ela continuou: Eu não escolhi ter um filho e não escolhi ser mãe solteira. Eu queria que ele levasse nosso filho. No divórcio, ele se recusou a ficar com Natan. Eu tenho lutado sozinha por causa disso, mas eu não consegui. Meu marido confortou quando ela começou a chorar. Parecia que eles não estavam mais interessados em esconder o caso. Não culpe os outros pelos seus problemas. Nossos pais e eu ajudamos o máximo que pudemos. Você não pode justificar deixar uma criança doente para um encontro amoroso. Não percebe que você é a pior? Ei, Larissa, isso não é um pouco duro? Marcela acabou de perder Natan e está em choque. Cale a boca, cúmplice. Estou me divorciando de você, portanto, esteja pronto para pagar o que você me deve. O quê? O que isso tem a ver? Tem tudo a ver. Meu marido e eu discutimos enquanto minha irmã chorava. Foi uma situação caótica. Nossos pais se aproximaram. Por que você não cuidou do Natan corretamente? Por que você deixou o Natan de repente? De repente, ouvi um tapa forte que meu pai deu no rosto da minha irmã. Não culpe os outros. Foi você que abandonou seu filho. E ter um caso com o marido da sua irmã? Sua sem vergonha. Tenho vergonha de você. Minha irmã chorou ainda mais alto com as palavras de meu pai. Queria dar um tapa no meu marido também. Eu estava olhando para ele quando ouvi a voz de um menino. Minha irmã rapidamente se virou e disse: Natan! Um homem estava segurando Natan. Natan, Natan! Minha irmã correu em direção a eles.
mas o homem rapidamente tirou Natan do alcance dela. O que você está fazendo, Carlos? O homem segurando Natan era Carlos, o ex-marido de minha irmã. Foi ele quem se divorciou da minha irmã por diferenças irreconciliáveis. O que você fez ao deixar ele? Meu filho, disse Marcela. Ele não é seu filho, disse Carlos. Não seu, ele é meu filho. Eu obedeci à opinião pública de que é melhor para uma mãe ter a custódia do filho, mesmo que você tenha insistido em me dar os direitos sobre ele. Mas depois que você não me deixou vê-lo, não importa quantas vezes eu pedisse. Minha preocupação se mostrou justificada. Você não está apta para isso, para ser mãe do Natan. Cale a boca, você deveria apenas pagar pensão alimentícia. Eu pago qualquer quantia por Natan, mas você deixou ele sem cuidados. Você nem sabia o quão crítica era a condição dele. Você estava em sua viagem justamente naquele dia em que a condição de Natan piorou. Sua irmã, quando chegou ao hospital com ele, estava em pânico enquanto ele estava sendo tratado. Ligou para seus pais e para mim, já que a mãe estava ocupada se divertindo. Falou o pai de Natan. Fiquei surpreso ao saber que você estava viajando, com o meu cunhado ainda. Depois disso, Natan, que recebeu alta do hospital com boa saúde, estava descansando em minha casa e na de meus pais. Espere um minuto. Você está dizendo que ele está bem? Então quem é? Meu marido perguntou intrigado, olhando para o crematório. Eu respondi que era nossa avó e bisavó de Olivia e Natan, que estava em idade avançada e acamada, morando em uma casa de repouso. Ela faleceu de velhice há pouco tempo, apesar de estar acamada. Nossa avó era bastante lúcida e adorava seus bisnetos, Olivia e Natan, e sempre que nós a visitávamos na casa de repouso, ela se iluminava de alegria. Sua partida repentina deixou a nós, meus pais e Olivia profundamente tristes, incapazes de fazer qualquer coisa além de lamentar. Natan, que estava se recuperando, mesmo assim conseguiu ir ao funeral com seu pai. Minha irmã me fuzilou com os olhos. Você nos enganou. Ninguém disse que Natan havia morrido, respondi. Eu disse que ele havia ido para o céu, pois ele estava com seu pai e sendo bem cuidado. E que nós que temos o direito de acusar. Também não ouvi sobre a morte da vovó, ela retrucou. Tentei ligar várias vezes para vocês dois, para contar sobre o falecimento da vovó, mas a linha estava sempre ocupada, considerando o quão gentil ela era com você. É incompreensível que você esteja tão atrasada. Já chega, vocês estão todos nos fazendo de idiotas. Natan, vamos para casa. Você quer ficar com a mamãe, não é? Você não quer ficar com o papai. Carlos, me devolva ele. Pode parar agora mesmo. Quem repreendeu minha irmã que estava atacando Carlos foi o nosso pai. Você ainda acha que pode manter Natan com você depois de tudo isso? O que você fez poderia ter causado problemas legais por abandono de criança. Você provou ser uma mãe inadequada. Nem pense que você terá permissão para chegar perto de Natan novamente. Natan será criado por Carlos. Pai, como você pode apoiar totalmente o Carlos? Eu sou sua filha. Não, você não é mais nossa filha. Estamos cortando relações com você? Respondeu minha mãe. O rosto da minha irmã ficou pálido com as palavras duras dos meus pais. Fiquei na frente dela com uma postura firme. Eu estou me divorciando do meu marido, então por que vocês dois não ficam juntos? Vocês devem ficar bem e não ver mais seus filhos. Então podem viajar para o exterior e afinal deixá-los para trás. Ao ouvir isso, meu marido explodiu. Larissa, espere. Foi apenas um erro de julgamento. Aquelas que realmente importam para mim são você e Olivia. A minha irmã também começou a gritar. O que você está dizendo? Erro de julgamento? Você me disse que não amava mais a Larissa, que eu era a única que você amava. Pare com isso, eu simplesmente amo minha filha, não mexa comigo. E assim a tempestade se reacendeu entre meu marido e minha irmã. Deixando para trás a dupla briguenta, saímos do local com as cinzas da minha avó. Depois disso, tivemos muitas divergências, mas nomeamos um advogado. Consegui resolver tudo. Natan foi morar com seu pai e achei que ele poderia ficar triste por estar longe da mãe, mas ele ficou bastante satisfeito, o que significa que minha irmã não estava funcionando como mãe.
Meu marido e eu tivemos nossas disputas, mas meu marido era obstinado. Mesmo depois de ser repreendido por meus pais e pelos dele, ele não estava recuando. Então nossa filha acertou um nocaute. Eu não preciso do papai. Ela pode ter apenas 6 anos, mas as meninas amadurecem rapidamente. Deve ter entendido à sua maneira as ações desprezíveis de seu pai. Quando nossa filha olhou para meu marido, como se ele fosse um inseto, não pude deixar de rir para meu marido, que adorava nossa filha. Não, meu ex-marido. Não poderia haver punição maior. Ele teve permissão para ver sua filha, mas ela decidiria se queria vê-lo ou não, e assim a tempestade chegou ao fim. Olivia e eu voltamos para a casa dos meus pais e vivemos em paz. Meus pais estão emocionados por morar com Olivia. Ela está começando o ensino fundamental no próximo ano, então estamos entusiasmados com os preparativos. Pretendo encontrar um emprego quando ela começar a estudar. Nathan aparece de vez em quando com Carlos e parece totalmente diferente. Seu rosto está mais brilhante e ele está sempre sorrindo. Enquanto isso, minha irmã e meu ex-marido pareciam ter terminado o relacionamento com bastante facilidade. Acho que foi apenas uma aventura para meu ex-marido, talvez chateado por não ser querido pela sua filha. Ele largou a minha irmã sem hesitar. No entanto, seu caso desprezível com a minha irmã tornou-se conhecida em sua empresa, o que questionou seu caráter. Ele foi transferido para uma área remota. Isso tornará ainda mais difícil para ele ver a sua filha. Bem feito. Quanto à minha irmã, depois de ser abandonada por todos, ela pareceu viver como uma concha, vazia por um tempo, e então desapareceu. Fizemos uma denúncia de desaparecimento, mas tenho a sensação de que nunca encontraremos minha irmã. É apenas a sensação que eu tenho.